Então, boa noite, dando continuidade à nossa aula do dia 24 de janeiro. Então, nós estamos falando aqui sobre os ciclos financeiro e operacional. Então, a ideia que a gente tinha passado até então era que muitas vezes, né, nós nos preocupamos com outras tarefas da organização e a nossa função aqui é dialogar com vocês, né, para buscar essa realidade que vocês vivem e procurar sintonizar ela com essa nossa teoria, com esses conceitos que a gente vai apresentar para vocês agora, tá? Então, por exemplo, suponhamos que determinada empresa adquire matéria-prima, estoca essa matéria-prima por certo período de tempo, agrega mão de obra direta e custos indiretos de fabricação para obter o produto acabado que fica estocado até que seja vendido, levando 49 dias nesse processo. Então, até para fins de esclarecimento, pessoal, essa questão aqui de tratar de mão de obra direta, de custos indiretos de fabricação, né, até o próprio conceito da matéria-prima, geralmente na disciplina que eu divido lá com o professor Bruno, que é a disciplina de administração financeira, melhor, planejamento financeiro, tem uma parte do semestre, os 2 primeiros semestres, que a gente trata da gestão de custos. Então, a gente se dedica a realizar os cálculos dos custos diretos, indiretos, de fazer toda uma reflexão acerca do processo produtivo para chegar nesse entendimento, né? Por exemplo, numa empresa comercial, a mão de obra direta, vamos supor, seria a mão de obra dos vendedores e, eventualmente, o administrador da empresa ou o próprio dono da empresa, quando ele realiza algum processo de venda, parte da mão de obra dele é mão de obra direta, porque se trata do recurso humano envolvido na atividade operacional da empresa. Então, por exemplo, se você tem um comércio de confecções, quando você realiza a venda, vamos dizer que essa é a atividade operacional. E todo momento que você está envolvido com essa atividade operacional, o seu salário é classificado como uma mão de obra direta. Agora, se você faz qualquer outra atividade na organização, que embora seja necessária para a venda, mas não é a venda em si, isso pode ser classificado como um custo indireto, como uma mão de obra indireta. Por exemplo, no caso da própria atividade comercial que a gente citou aqui. Se eventualmente eu faço uma limpeza na loja, se eu tiro o pó das instalações, se eu se eu atendo um fornecedor, já seria uma atividade administrativa. Entende? É necessária para a atividade operacional, mas não é atividade operacional. Então, por exemplo, tem que conservar o ambiente limpo, né, higienizado. É necessário, é remunerado pela atividade operacional que é a venda, mas não é diretamente atividade operacional. Então, aí, a gente tem uma diferença das duas funções, sabe? Dos custos diretos e indiretos que incidem sobre uma atividade produtiva. No caso da fábrica ali, por exemplo, se você para fazer a manutenção dos equipamentos, se você para fazer, por exemplo, até não necessita ser uma parada, mas se você trabalha no setor de manutenção, trabalha, por exemplo, no setor de controle da qualidade, gerenciamento da produção, se você tem mais de um produto produzido, a tua mão de obra ela já vai ser de difícil distribuição ao custo dos produtos. E voltando um pouco para a atividade comercial, quando, por exemplo, eu sou encarregado de organizar os expositores, se eu sou encarregado de organizar uma vitrine, por exemplo, alusiva a um determinado momento do ano. Aqui, por exemplo, na Feliz, né, teve até competição, né, das vitrines no fim de ano, por ocasião da época de Natal. Então, eu diria que isso tem a ver com atividade, mas não é a atividade em si, né? Eu não sei até se teria que se fazer um estudo, né? Até que ponto, por exemplo, uma vitrine
bem organizado, ele faz ou não a diferença na venda. Talvez para mim faça, né? Que eu, de certa forma, eu sou uma pessoa bem visual, sabe? Eu vejo uma camisa, eu vejo um produto, eu posso ter uma inspiração de realizar uma compra. Então, não sei se para muitos facilita o processo de aquisição, para outros não. E talvez eu esteja falando uma grande bobagem, porque, por exemplo, quando a gente vai consultar na internet, né, os produtos, vocês podem até dar risada de mim, sabe? Esses dias eu fiz uma consulta para uma mesa de jogo de botão, sabe? E aí, não adianta, a característica do produto vai trazer muito em si, né? Ah, por que que uma mesa é 200, por que que uma mesa é 600 e poucos, 700 e poucos reais? Né? O que que ela tem de diferente de, de um produto para o outro? Só para tentar situar, pessoal, vocês nessas questões aí de custo direto e indireto, mas isso é uma outra discussão. Mas enfim, aqui se refere a todo o trabalho que você tem para ou produzir o produto ou adquirir o produto. No caso da empresa comercial, vai adquirir do fabricante. No caso da empresa industrial, vai produzir de acordo com um sistema de produção empurrada, um sistema outro sistema de produção. E aí tem um certo lapso de tempo entre o momento que a mercadoria chega no estoque e o momento que ela é efetivamente vendida, ou no caso da matéria-prima, o tempo, né, entre a chegada da matéria-prima no estoque da empresa e o momento em que ela é requisitada pelo setor de produção. Então, o fato de ter uma produção puxada ou uma produção empurrada vai diferenciar bastante nesse sentido, né? As pessoas que trabalham diretamente com esses sistemas de produção, eles vão saber dizer para nós, né? Por exemplo, uma matéria-prima, ela desembarca da carreta e imediatamente já entra no processo de produção para ser transformada. Enfim, cada organização vai ter uma peculiaridade. Por exemplo, que tempo que uma mercadoria chega no mercado, no estoque, e quanto tempo ela permanece em estoque, até que o consumidor venha e adquira. Uma confecção já vai ter um outro período, né, um outro lapso de tempo até ela entrar no estoque e sair para o cliente. Uma empresa de construção civil, por exemplo, qual é que é o tempo que leva entre você assinar o contrato com o cliente e você efetivamente entregar a obra, o apartamento ou a casa? Ou, por exemplo, uma empresa que vende carros, motos, né, que já seria um bem de consumo durável. Quanto tempo leva entre a chegada do carro na concessionária e a venda para o consumidor? Apesar de que aí, falar desse mercado hoje, a gente já tem algumas, eu não digo restrições, mas muita coisa que a gente tinha como um padrão até então, deixou de ser, né? Por exemplo, a questão do automóvel que sai da revenda, né? O pessoal tem fila já, né, para adquirir o seu carro 0 km, e o carro usado, que até pouco tempo atrás a gente sempre tinha uma ideia de desvalorização conforme o ano, agora ele sofreu uma espécie de valorização por conta dessa questão dos componentes, né, que faltaram, das unidades que deixaram de ser fabricadas durante um determinado período. Então teve uma dinâmica diferenciada nesse sentido. Mas só para estabelecer uma reflexão aqui com vocês, pessoal, entre essas diferenças de tempo que podem ocorrer. Então aqui, ó, no exemplo está sendo citado, né, que o produto chega para fabricação, fica estocado até que seja vendido, levando 49 dias, quase 50 dias para esse processo. Os fornecedores de matéria-prima, materiais secundários, embalagens, concedem um prazo médio de 54 dias para a empresa efetuar o pagamento. Então, se atentem a esse conceito. Prazo médio. Não quer dizer que é um prazo padrão. Quem trabalha com contas a pagar, com contas a receber, sabe
que conforme o fornecedor que você negocia, você vai ter prazos que são concedidos para o pagamento do compromisso de forma variada. Não sei, 15, 30, 45 dias, 30, 60, 90, enfim, cada um tem uma política de exigir o pagamento. E aí também tem a questão do pagamento efetivo. Quanto tempo que, em algumas ocasiões, eu preciso atrasar alguma conta. Então, esse atraso vai interferir nessa média, porque nós vamos fazer uma conjugação, um confronto de saldos de contas por meio de uma divisão, semelhante ao cálculo que a gente fez anteriormente, por conta do cálculo dos índices. Então, ó, o fornecedor fornece em média um prazo de 54 dias para a empresa efetuar o pagamento. Por sua vez, a empresa vende seus produtos e concede em média 39 dias a seus clientes. A questão dos prazos do retorno tem enorme relevância na liquidez e no endividamento e no retorno da empresa, que é um dos componentes determinantes da necessidade de capital de giro da empresa. Então, ó, esse aqui seria um exemplo de cálculo do ciclo financeiro. Pessoal, a apostila está aparecendo aí para vocês na tela? Não. Saiu fora? Não está aparecendo. Tá, peraí. Tudo preto. Deixa eu parar a apresentação aqui e vamos começar a apresentação de novo. Uma janela. Só um pouquinho que eu não sei porque que ele está bugando. Eu apenas avancei aqui. Enquanto isso, eu vou falando sobre o conceito de necessidade de capital de giro. A necessidade de capital de giro, ela tem um outro cálculo, tem uma fórmula que a gente utiliza, onde a gente pega o ativo circulante operacional, então no caso os saldos de clientes e estoques, e diminui do saldo dos fornecedores e outras contas a pagar. E eu faço assim justamente porque a gente tem um confronto entre uma subtração que é feita do ativo circulante operacional, clientes e estoques, menos fornecedores e outras contas, que é o grupo lá do passivo circulante, né? Então, bens e direitos de curto prazo, menos endividamento de curto prazo, ou algumas contas do endividamento. Aí, a gente tem um indicativo. Eu acho que mais adiante vai aparecer aqui para nós. Mas, por enquanto, eu quero conversar com vocês sobre esse quadro que representa o ciclo operacional e o ciclo financeiro. Então, geralmente, quando a gente vai fazer esse cálculo, pessoal, assim como nós sugerimos para vocês que fizessem uma organização do cálculo na análise de balanço por índice. Então, os índices de estrutura, de acordo com aquela ordem que foi estabelecida no quadro de apresentação dos índices, os índices de liquidez da mesma forma e os índices de rentabilidade também, apresentados em ordem. Então, quando a gente vai calcular os prazos médios, a gente pede para vocês fazerem essas duas representações aí, para anotar os dados que vocês vão obter por meio dos cálculos. Então, por exemplo, tem a representação do prazo médio de rotação dos estoques. Então, vocês estão vendo ali alguns eventos sinalizados naquelas setas ali para cima. Estão visualizando? A compra, a venda, Sim. Pagamento e o recebimento. Então, ó, vocês vejam que cada organização vai apresentar uma dinâmica diferente, de acordo com os cálculos que vocês apresentarem. Vamos supor, por exemplo, que no tempo 0, tu compra a mercadoria, certo? Aí no tempo 2, ou melhor, no tempo 1,
tu compra a mercadoria. No tempo 2 você vende. Vende, mas não necessariamente recebe, certo? Eu fui lá no estabelecimento de vocês e comprei a prazo, tá? No momento 3, no tempo T3, vocês pagam o fornecedor daquela compra que vocês fizeram no momento T1 e no momento T4 vocês recebem do cliente, recebem de mim a compra que eu realizei a prazo no momento T2, certo? Então, ó, a caracterização desse tempo 1, 2, 3 e 4, a compra, a venda, o pagamento e o recebimento, eles vão ocorrer de forma diferenciada conforme a empresa que vocês estão analisando. Talvez até a gente possa fazer uma média por setor. Por exemplo, se tu faz análise de balanço de vários supermercados, talvez aí a gente consiga fazer uma média de índices, certo? E aqui, pessoal, a gente tem também as siglas de cada um dos índices que a gente vai calcular. Ó, o PRE é o prazo médio de rotação dos estoques. Quanto tempo, em média, uma mercadoria, né, leva para sair do estoque? Eu estou fazendo assim porque justamente você tem uma rotação, né? Popularmente, ou pelo menos aquilo que a gente tem ouvido até então, né? Eu tenho na loja o produto que gira mais. Por exemplo, se eu trabalho com lanches, com cheeseburger. O produto que tem maior giro, né, que tem a maior saída, maior venda, é o X-filé. Não sei se vocês concordam com isso. Eu já estou passando por outra fase, sabe? De vez em quando eu aprecio. Agora já não estou podendo tanto, sabe? Ou pelo menos eu divido quando eu compro. Mas vai da fase de cada um, tá? E aí, cada organização vai ter, por exemplo, seu carro-chefe de vendas, né? Aquele produto que tem maior rotação, maior rotatividade. Aí depois você tem o PMRV, o prazo médio de recebimento de vendas. Então vocês vejam também, ó, que ele se constitui numa média. Se o teu cliente pagou rigorosamente em dia, o pagamento dele vai ser incluído nessa conta. Mas se eventualmente tem o cliente que não pagou ainda, né, ou que pagou em atraso, o prazo que ele praticou vai estar incorporado nesse cálculo. Aí depois a gente tem o PMPC, que é o prazo médio de pagamento de compras, né? Quanto tempo em média vocês levam para pagar os fornecedores. E aí a gente tem o cálculo do ciclo financeiro, CF. Antes de eu começar a explicar essa questão do ciclo financeiro e do cálculo dos índices, o que vocês acharam dessa dinâmica ali do tempo 1, 2, 3 e 4? Vocês acham que aquilo ali tá tranquilo? É favorável para a empresa, por exemplo, pagar antes de receber? O que vocês acham? Não seria mais interessante se eu recebesse do cliente antes de pagar o fornecedor? Então eu peço que também vocês façam uma outra conta considerando esses prazos que a gente está apresentando ali. Ó. Então, por exemplo, deixa eu até puxar meu lápis aqui. Ó. Vou fazer uma conta à mão aqui. Ó, eu tenho 49, ou melhor. Já que o recurso que sobrou para nós foi essa lousa, vamos ver se ela vai aparecer para todos vocês aqui, tá? Eu só peço que vocês, eu não sei se vocês estão com o e-mail aberto aí.
Bom, não deu certo. Eu vou fazer o cálculo aqui, tá? Eu tenho 49 dias de prazo médio de renovação de estoque, tá? Oi. Que eu vou somar. Para mim, abriu ali, professor. Tá, então eu vou abrir aqui. Espera aí. Eu peço que a partir do momento que vocês receberem essa mensagem, vocês acessem o compartilhamento. Deixa eu ver como é que vai ficar aqui. Tá. Então, por exemplo, eu vou escrevendo aqui, ó, enquanto vocês vão compartilhando aí. Até só deixa eu encostar o celular aqui. Só deixa eu deixar um pouquinho de lado para o pessoal. Então aqui eu tenho o prazo médio de renovação do estoque. Tá bom, todo mundo conseguiu entrar. Que é 49 dias. Vai ficar um pouquinho torto aqui, tá? Mas não tem problema. E vou representar por esse D aqui o PMRE. Aí depois a gente tem o prazo médio. Deixa eu ver como é que tá a sigla aqui. PMRV. PM de recebimento de vendas. Que aqui no caso deu 39. Vamos nos lembrar da aula de caligrafia, né? Então aqui eu vou somar esses dois prazos médios. Prazo médio de renovação de estoque e prazo médio de recebimento de vendas. Então aqui tem 18, vai um lá em cima. Aqui vai dar 88 dias. Deixa eu ver que menção que ele faz aqui, 88 dias. Ciclo operacional. Então vocês vejam o seguinte, tá? Ciclo operacional de 88 dias, tá? Que seria, digamos, todo o ciclo completo, o lapso de tempo que ocorre entre a compra da mercadoria e o efetivo recebimento dela. Então vocês vejam, tá? Esse momento, deixa eu só botar um pinguinho aqui. Isso aqui, ó, a gente chama de ciclo operacional porque foi 88 dias que levou entre a chegada da mercadoria na empresa e o seu efetivo recebimento. Então, vocês vejam, 88 dividido por 30 dá quase 3 meses em média para vocês completarem uma venda. Porque se eu estou considerando aqui, ó, o prazo médio de recebimento de vendas, né, a mercadoria ela levou 49 dias para sair do estoque e depois que saiu do estoque levou mais 39 dias para
receber, né, para realizar financeiramente essa venda. Então, nesse lapso de tempo, né, transcorreram 88 dias. Aí eu não sei necessariamente se todas as vendas das empresas, elas ocorrem de acordo com essa dinâmica, se, digamos, esse ciclo ele é reduzido entre o momento da chegada da mercadoria na empresa e o seu efetivo recebimento, ou talvez esse ciclo seja ainda maior, ou talvez ele nunca se complete, se tu pensar, por exemplo, a questão da inadimplência. Se você nunca recebeu por uma venda, esse ciclo operacional ele não ficou completo. Ele começou, mas não terminou. Tá? E não é pouco comum, né? Pouco assim, não é dizer que é uma situação esporádica, ainda mais agora numa situação de pandemia, né? Numa situação onde você carece de recursos, muitos perderam as suas colocações, as vendas para muitos estabelecimentos ela foi reduzida, então termina sendo uma situação sim muito corriqueira. Até se vocês notarem, teve esses dias uma propaganda da negociação dos saldos de dívidas, né? Então, os credores chamaram os devedores para uma conversa, né? O fechamento de um comum acordo com relação ao endividamento. E várias outras situações que ocorrem no dia a dia, por exemplo, a liberação do saldo do fundo de garantia das contas inativas que aconteceu há um tempo atrás, justamente para dar uma respirada no pessoal com relação aos seus endividamentos, né? Embora não necessariamente todo mundo tenha feito isso, mas é uma situação muito corriqueira. Até a questão da educação financeira, ela tem sido implementada nas escolas justamente para esclarecer essa questão do gerenciamento do recurso financeiro, tá? Pessoal, vocês conseguiram entender essa dinâmica aí desses dois ciclos operacionais, do prazo médio de renovação do estoque? Eu não calculei ainda, tá? É só para entender a dinâmica da coisa, certo? E do prazo médio de recebimento de vendas? Sim, a princípio sim, professor. Tá bom. Então vocês vão notar também que aqui, ó, já tem uma justificativa do porquê o prazo médio de renovação de estoque e o prazo médio de recebimento de vendas aparecerem no mesmo quadro, logo acima, certo? Tu representa todos os tempos de forma linear, mas tu faz uma divisão entre a representação do prazo médio de renovação de estoque e o prazo médio de recebimento de vendas em confronto com o prazo médio de pagamento de compras, tá? Se o ciclo operacional é calculado somando os dois prazos de renovação de estoques e recebimento de vendas, quando aparece o prazo médio de pagamento das compras, deixa eu representar aqui na nossa lousa, o P, só que eu estou achando que eu tinha que ter feito esse valor aqui, eu vou representar aqui do ladinho, prazo médio de pagamento de compras, tem que apagar esse negócio, senão vai ficar parecendo um G, ó. Vou voltar para o lápis. O prazo médio de pagamento de compras foi de 54 dias. Tá? Aí, a gente vai fazer uma subtração entre o total do ciclo operacional e o prazo médio de pagamento de compras. Então, vou representar esse resultado aqui do ladinho, tá? 8 menos 4, 4, e 8 menos 5,
Vamos fazer um 3 diferente aqui, ó. Que barbaridade. Esse D aqui ficou mais horrível. Ficou... Parece uma letra grega. Pessoal que trabalha com estatística aí. Não sei se é o não lambda ou sigma. Então vou botar aqui dias. Então, ó. Ficou 34 dias o resultado. O que ele está representando lá? Ciclo financeiro. Na verdade, esse ciclo financeiro representou o momento, né, a diferença do momento em que você pagou o fornecedor e o momento que você levou para receber do teu cliente, em média. Então, por exemplo, esse ciclo financeiro, ele representou para a empresa o momento que ela teve que obter uma outra forma de capital de giro que não o recebimento daquele cliente. Então vocês vejam, ó, no tempo 1 comprou e dali 49 dias vendeu a mercadoria. Só que no 54º dia pagou o fornecedor. E depois de ter pagado o fornecedor, né, somente dali a 34 dias é que ele recebeu do cliente. Então a questão é, como que a organização conseguiu se virar durante esses 34 dias de ciclo financeiro? Porque o dinheiro saiu antes para o fornecedor, né? O fornecedor recebeu e depois nós fomos receber do cliente, tá? Então, pessoal, antes de eu perguntar para vocês se teve um entendimento com relação ao cálculo desse ciclo financeiro, ressalto mais uma vez para vocês que se trata de uma média, tá? Considerando saldos de contas e considerando as fórmulas que nós vamos apresentar para vocês, nós vamos obter esses prazos e depois a gente vai pedir que vocês representem, né, na forma de um gráfico, como está sendo apresentado aqui, a situação apresentada para cada empresa. Por exemplo, eu vou pedir depois para vocês apresentarem o cálculo do que aconteceu em termos de prazo médio para a CIA Big, que vocês já calcularam os índices, né? Quem não calculou deve calcular. Para a CIA Bambam também. Tem essa questão aqui de calcular também os prazos médios. E depois vocês podem representar dessa mesma forma para deixar graficamente, né, e visualmente representado o que aconteceu com cada empresa num determinado momento. Então, vocês vejam que esses prazos calculados, eles dependem das demonstrações financeiras para que vocês possam calcular. Então, cada organização ela vai apresentar uma dinâmica diferente conforme o momento que ela está vivendo. Então, se algumas empresas têm obrigatoriedade de apresentar seus balanços de 3 em 3 meses, a cada 3 em 3 meses eles vão apresentar um desempenho diferente. Eu já trabalhei, por exemplo, em organizações que, em função do atraso de pagamento de um fornecedor, o fornecedor não concedia mais prazo, sabe? Então, tu tinha muitas vezes que ou pagar à vista, ou às vezes até antecipar o pagamento de uma determinada aquisição para que você pudesse receber a mercadoria ou o serviço a ser prestado. Então, e daí depois partiu-se por uma
possibilidade de financiamento. Eu me lembro que uma organização que eu trabalhei tinha títulos protestados. E aí o banco abriu uma modalidade para que ele pudesse liquidar aqueles compromissos. Aí depois teve uma situação de processo eleitoral também que motivou a organização a botar em dia as contas justamente porque ela precisava do acesso ao crédito. Então sempre tem um nível de pressão, né, em alguma transação, em alguma operação, justamente para que você possa mudar aquela dinâmica. Então, conforme o período, conforme as demonstrações financeiras que forem apresentadas pela organização que vocês estiverem analisando, nós vamos ter uma dinâmica diferente desses índices, certo? Cada momento é um momento único. Algumas coisas, algumas dinâmicas se repetem, outras não. Quantos de vocês, inclusive, devem estar fazendo as lives, né? Devem estar, alguns nesse momento, saindo, buscando contato com os clientes justamente para poder prospectar mais vendas. Então, é uma dinâmica diferenciada que cada organização vive, certo? Pessoal, alguma consideração? Aqui eu só vou fazer uma descrição, em outras palavras, do que a gente procurou explicar para vocês, tá? Então, por exemplo, nota que no quadro 1 a empresa compra em T1, vende em T2, com prazo de rotação de estoques de 49 dias. 54 dias após a compra, em T1, a empresa paga em T3. Após a venda em T2, a empresa recebe em T4, com prazo de recebimento de 39 dias. O período de T1 até T4 é a soma dos prazos de rotação de estoques e de recebimento de vendas, que a gente procurou mostrar para vocês ali na lousa interativa, resultando no ciclo operacional de 88 dias. Por outro lado, o ciclo financeiro é representado pelo período entre T3 e T4, quando a empresa recebe dos clientes. Os momentos T1 e T2 é quando ocorrem os eventos comerciais de compra e venda. Os momentos T3 e T4 é quando ocorrem os eventos financeiros de recebimento e pagamento. Note que quanto maior a distância entre o pagamento e recebimento, maior será a necessidade de recursos da empresa, afetando sua lucratividade, sua liquidez e seu endividamento. É importante destacar que a diagramação, deixa eu só passar aqui, representa uma forma didática, né? Uma vez que as operações da empresa seguem um processo dinâmico e contínuo, comprando, vendendo, pagando e recebendo. Note que o ciclo financeiro, diferença entre T3 e T4, é um fator determinante da necessidade que a empresa terá de capital de giro. Quanto maior for o prazo, maior será a necessidade de recursos para a empresa financiar suas operações. Esses recursos que a empresa utilizará como decorrência de suas operações têm custo, de modo que as margens de ganho propiciadas pelas operações devem ser suficientes para cobrir também o custo de investimento no capital de giro utilizado pela empresa. Pensando em termos de necessidade de capital de giro, o ideal seria que o ciclo financeiro fosse negativo, ou seja, que o recebimento das vendas ocorresse antes do pagamento das compras, conforme é prática em alguns, aqui fala supermercados. Não sei se eles conseguem necessariamente fazer todos, né, essa dinâmica. Por sua vez, o volume de investimento de natureza operacional no giro da empresa vai interferir na sua estrutura de capitais. Note que a gestão dos prazos e, consequentemente, dos ciclos tem interferência também na lucratividade, na liquidez e na estrutura de capitais da empresa. Vocês podem notar também que, muitas vezes, essas obras elas são concebidas num outro momento que a economia vive. Por exemplo, hoje a gente tem também essas opções, né, das compras nos grandes atacados. Então, tem também uma dinâmica diferente. Aqui, por exemplo, eles deram o exemplo dos supermercados, mas mesmo no momento do advento do Plano Real, aonde ali em 1995 começou-se a trabalhar com a moeda real,
algumas dinâmicas de organização de empresas começaram a aparecer. Por exemplo, as redes de supermercados. Até hoje a gente vê falar, né, quando você sai aqui, ou está no teu município, ou sai nas redondezas, né? Rede Forte, Rede Vivo, algumas outras redes de supermercado que fazem aquisições em grandes volumes. E agora a gente tem essa dinâmica dos grandes atacadões. Então, eu não sei até que ponto, né, a gente pode determinar, né, que um setor ele vai praticar um prazo de uma forma diferente do outro, até de setor por setor, a gente pode até fazer algumas afirmações, certo? Mas eu confesso que essa dinâmica ela ficou modificada, né? Outra coisa, quando a gente fala de análise de balanços, uma situação que vem à memória da gente também são os estabelecimentos que te exigem pagamento à vista para aquisição dos serviços. Por exemplo, se você vai no shopping e compra um lanche da franquia McDonald's, eles concedem prazo com base num cartão de crédito, numa espécie de convênio, né? Então não é dizer que tu tem um prazo de um todo, tu tem ou um dinheiro à vista, um débito, ou um dinheiro que vai sair imediatamente da tua conta, ou um acerto que vai envolver uma operadora de cartão. Não quer dizer que ele aceitou o teu cheque pessoa física para você poder comprar o lanche. Outra coisa, venda de passagens, né, rodoviária. É difícil você ficar devendo, né? A passagem de ônibus ali eu vou deixar para pagar outro dia, eu vou anotar no caderno. Eu, particularmente, nunca vivi isso, sabe? Tenho dinheiro, viaja, não tem, não viaja. Né? Salvo raras exceções. Mas, enfim, cada ramo vai praticar, certo? E vai apresentar uma determinada dinâmica. Até aqui, pessoal, alguma consideração? Vamos avançando então aqui no cálculo dos prazos médios. Então, vejamos os cálculos e análise dos prazos médios de rotação dos estoques, recebimento de vendas e pagamento de compras. Então, o chamado prazo médio de rotação dos estoques, ou inventory turnover, indica quantos dias em média, tá, os produtos ficam armazenados na empresa antes de serem vendidos. O volume dos estoques mantidos por uma empresa decorre fundamentalmente de seu volume de vendas e de sua política de estocagem. Há duas formas principais de interpretarmos os estoques. Primeiro, vendo o montante de estoques da empresa como algo que representa certa potencialidade de os mesmos serem transformados em dinheiro, que é a imagem que as empresas tentam passar aos gerentes de bancos quando querem obter empréstimos. Segundo, entendendo os estoques como investimento, aplicação de recursos no ativo circulante. Quanto maiores sejam esses estoques, mais recursos a empresa está comprometendo com os mesmos. Além dos custos de aquisição ou fabricação dos estoques, há uma série de outros gastos, como o custo do respectivo capital aplicado, armazenagem, seguros, por exemplo. O mundo moderno caminha em direção de uma administração em que os estoques têm o seu giro rápido. Provavelmente a forma como a empresa vem financiando seus estoques, isto é, com o prazo concedido pelo fornecedor com recursos próprios ou com um endividamento bancário, é uma questão fundamental para o analista de empresas. Aqui no caso, para vocês saberem a origem, né, como que são financiados esses estoques. Quando você vai partir para uma dinâmica de plano de negócios, isso fica muito evidente, principalmente porque você vai fazer um estudo do perfil dos teus clientes, fornecedores, de concorrentes. Você vai alimentar o teu plano de negócios com alguns
prazos médios que são praticados. Então, essas questões, se você não sabe, você vai ter que se informar para formular o teu plano. E daí, né, tem toda uma questão, uma preocupação com a forma de aquisição, né, se com recursos próprios ou com recursos emprestados, quer seja de estabelecimento bancário ou dos próprios fornecedores. Eu me lembro que uma vez a gente estava trabalhando com uma dinâmica de elaboração de plano de negócios e o fornecedor, para disponibilizar um primeiro catálogo de produtos, ele exigia uma primeira compra à vista. E depois desse primeiro relacionamento, ele passava a praticar prazos, mas somente depois da primeira compra à vista. Então, havia um requisito para começar essa transação, essa vida financeira junto a esse fornecedor. Para atender sua clientela, a empresa normalmente necessita manter certo volume de mercadorias e bens. Para produzir, precisa de matéria-prima, materiais indiretos, estoques e embalagens. Tudo exige investimentos em estoques. A fórmula para cálculo do prazo médio de rotações de estoques é o seguinte. Aqui, pessoal, da mesma forma que a gente calculava os índices por ano das demonstrações apresentadas, aqui também a gente vai ter um cálculo para cada ano de demonstração. Então, por exemplo, da CIA Big foram 3 anos apresentados, então vocês vão ter 3 cálculos de prazos médios, um para cada ano. Então a gente começa multiplicando, né, o número de dias do ano comercial, que é 360 dias, pela divisão dos saldos dos estoques do balanço patrimonial, dividido pelo custo da mercadoria vendida, que é um elemento do demonstrativo de resultado. Então, no caso, o saldo de estoques vai estar lá no ativo circulante, e o custo da mercadoria vendida ele vai estar lá no demonstrativo de exercício, do resultado do exercício, após a venda realizada, e tem as deduções, que leva à receita líquida, e depois a receita líquida é deduzida do custo da mercadoria vendida, ou do custo do produto, do serviço prestado, ou do custo do produto fabricado. Então, cada organização vai ter uma dinâmica de acordo com o seu ramo de atuação. No caso do comércio, é o custo da mercadoria vendida. Comprei uma água mineral por 80 centavos, vendi a 1,50. O custo da minha mercadoria vendida é 80 centavos. Preço de venda, R$ 1,50. Uma suposição. Tá? Então, depois vocês vão ter oportunidade de calcular esses índices. E aqui nós apresentamos a fórmula do prazo médio de recebimento de vendas. Então, o prazo médio de recebimento de vendas, né, Day Sales Outstanding, se vocês verem essa sigla, é em função desse estudo que tem origem, né, dos Estados Unidos. Então, o estudo foi produzido pelas universidades americanas e depois ele foi adotado a nível de Brasil. Bom, então indica quantos dias em média a empresa leva para receber suas vendas. O volume de duplicatas a receber é decorrência de 2 fatores básicos: montante de venda a prazo e prazo concedidos para os clientes para pagamento. Os termos de venda que uma empresa compreendem os prazos concedidos aos clientes, os descontos concedidos para pagamento à vista e os instrumentos de formação da venda a prazo. A preocupação com o risco de crédito é uma realidade operacional das empresas. As vendas a prazo seguem uma política de crédito adotada pela empresa, que seja adequada ao seu tipo de atividade e, portanto, que esteja alinhado com seus objetivos estratégicos de negócios. Há diferenças fundamentais nos padrões de concessão de créditos utilizados por empresas diferentes, especialmente quando atuantes em ramos de atividades diferentes.
Para empresas de atividades semelhantes, os padrões de crédito tendem a ser parecidos, exceto para as empresas que detêm uma grande parcela do mercado e têm produtos diferenciados em sua qualidade, que lhe possibilitem maior rigor nos critérios de apreciação do crédito. Muitas vezes, entretanto, com o objetivo de conquistar novos mercados, a empresa diminui seu grau de exigência na análise de risco de seus clientes, o que poderá trazer maior volume de títulos incobráveis, ao mesmo tempo em que os gastos com cobrança e outras funções administrativas crescerão. Políticas de crédito mais flexíveis poderão exigir políticas de cobrança mais rigorosas. Então, pessoal, esses setores, né, tanto de contas a pagar como de contas a receber, são setores que demandam bastante trabalho, né? Periodicamente a gente recebe contato, quer seja de pessoas que estão procurando realizar suas vendas, quer seja de pessoas que estão realizando cobranças. Então vocês vejam, né, quantos contatos em média são necessários para que você consiga liquidar um compromisso vencido, né? A forma como você realiza essa abordagem, os mecanismos que você tem para que você possa receber do teu cliente. Muitos têm a questão do instituto do protesto de títulos, até que ponto ele termina sendo um recurso eficaz. Muitas vezes pegam também e estabelecem uma garantia do crédito, ou do débito que a empresa tem, e terminam fazendo um termo aonde os sócios, enquanto pessoas físicas, se transformam em fiadores da organização empresarial. Então é um instrumento de cobrança. Se eu não conseguir receber da empresa, eu vou entrar em contato com os dirigentes, que muitas vezes não são eles, né, que executam esse gerenciamento das contas a pagar ou a receber. Então é uma forma de estabelecer uma certa pressão, né, para receber um crédito. E vários outros mecanismos. Então aqui, ó, o prazo médio de recebimento de vendas, também a gente utiliza 360 dias do ano comercial, né? O ano civil tem 365 dias, o ano comercial, para fins de padronização, né, dessa atividade, ele tem 360 dias. É como se você trabalhasse todos os meses do ano com 30 dias. Então a gente vai pegar o saldo de duplicatas a receber lá do balanço, ou clientes lá do ativo circulante, e vai, ó, muito importante, eu vou ter que, se eu não disponibilizei esse dado para vocês, vocês vão ter que olhar lá no demonstrativo de resultado e observar a venda realizada, que é a receita bruta menos as devoluções de vendas. Então é como se você tivesse na contabilidade um mecanismo para considerar somente a venda que foi efetivada, realizada, sem considerar o lapso de tempo que o cliente tem para devolver a mercadoria, né, se arrepender da compra que fez. Então aqui, ó, dias do período, né, 360 dias por ano ou 30 dias por mês, que é o mês e o ano comercial, certo? E o último prazo que deve ser calculado é o prazo médio de pagamento de compras. Então aqui, ó, o prazo médio de pagamento das compras, né, Day Purchase in Account Payable, indica quantos dias em média a empresa demora para pagar os seus fornecedores. A fórmula é a seguinte. Então vocês têm 360 dias multiplicado pela divisão do saldo da conta de fornecedores pelas compras realizadas durante o ano. Então esse segundo dado ali, ó, do denominador, não consta nas demonstrações contábeis. Por exemplo, o saldo de fornecedor representa a dívida que tu tem hoje, no momento. Daqui a pouco, por exemplo, amanhã, tu paga uma dívida e contrai outra. Já mudou o saldo. Então, a gente trabalha com os dados do balanço patrimonial. Outra questão, compras
se tu for analisar o estoque, ele vai apresentar posição num determinado momento. E o estoque é muito dinâmico. Tu tem, por exemplo, o saldo inicial, o saldo anterior, mais compras, mais entradas, menos saídas, te dá o saldo atual. Mas ele não te dá o volume de vendas, né, de compras que foi realizado durante o ano. Talvez seja mais interessante você solicitar essa informação por meio de um relatório dos setores responsáveis. Eu não sei se necessariamente é almoxarifado, ou o próprio setor de informática, ou o próprio setor contábil. Se você observar os livros fiscais, né, os livros de apuração de ICMS, o livro de entrada de mercadorias, que é um registro que você escritura relacionando todas as compras que você fez durante um determinado período, aí sim você pode obter esse dado. Mas também é limitado porque tu tem ali também muitas questões, por exemplo, de transferência, né? Devolução de mercadorias, expositores. Numa época aí, o próprio crédito de ICMS, ele considerava contas de telefone, fretes. Então, por exemplo, o ICMS que tu paga no frete e, consequentemente, o preço do serviço do frete, ele vai constar também no livro de entradas. Então, se o frete ele é pago pela empresa adquirente é uma situação, se não é pago é outra. Então, a gente tem que ter muito cuidado com essa informação que é solicitada. Quando vocês forem calcular os prazos médios, a gente vai ter que dar essa informação do volume de compras que foi realizado durante um determinado período para que vocês possam calcular esse prazo médio. Então, por exemplo, ali, ó, fornecedores, tem o saldo no balanço e as compras, esse dado vai ter que ser fornecido para vocês. Bom, de explicação, pessoal, dos prazos, é isso que eu tenho para vocês. Deixa eu mostrar aqui, por meio, deixa eu ver, eu tenho uma demonstração aqui da CIABIG. Eu acho que aqui tem alguns cálculos que foram apresentados, foram calculados, no caso, para o pessoal aqui da sala de aula. Eu vou procurar projetar ali na tela do Google Meet. E para os demais que vão assistir esse material, eu vou tentar filmar ali a tela do computador para que a gente possa ver a dinâmica de cálculo desses índices. Deixa eu ver aqui. Se a Big. Bom. Então, para quem tem essa planilha, eu acho que eu apresentei os resultados lá para vocês. Deixa eu primeiramente... Eu vou sair aqui da lousa eletrônica, pessoal. Depois, qualquer coisa, eu compartilho de novo. E aí, deixa eu apresentar aqui para vocês essa planilha Excel das demonstrações da CIABIG, que é o que a gente tem até então, né? Tá. Então aqui, ó, eu não sei se vocês acessaram essa planilha lá no Moodle. Deixa eu ver como é que tá. Opa! Aqui fica um pouco melhor aqui o nosso vídeo. É a planilha que foi disponibilizada lá no Moodle. Só que daí eu pedi para o pessoal calcular os índices. Então logo abaixo, ó, tem o demonstrativo de resultado. Tem os índices de estrutura de capital, os índices de liquidez e os índices de rentabilidade. Então, geralmente, a gente solicita para vocês que toda essa ordem com que os índices foram apresentados, vocês consigam calcular, né? Ou apresentem os cálculos deles,
conforme essa dinâmica. Deixa eu só ver aqui. Aquela ali não tem resultados. Deixa eu só apresentar uma outra planilha aqui que venha com alguns resultados. Só que essa aqui não está com os prazos médios. Deixa eu ver aqui. Aqui. Agora sim, só deixa eu apresentar novamente aqui para o pessoal. Então, deixa eu ver aqui. Tem aqui então, pessoal, as demonstrações financeiras da CIABIG, tá? Só para identificar aqui para vocês, ó, após a padronização. Tem o cálculo dos índices de acordo com o ordenamento que eles foram apresentados. E aqui abaixo tem um cálculo dos prazos médios que eu vou disponibilizar para vocês, tá? Mas o que que acontece? A gente procurou representar ali, ó, tem um recurso ali da Microsoft que é o chamado Equation, tá? Daí quando vocês forem desenhar alguma fórmula, vocês podem se utilizar desses elementos aí para vocês poderem dispor cada uma das variáveis tal como elas têm que ser colocadas ali na fórmula. Então, ó, deixa eu só ver o que são aqueles 5.960.000 que foram apresentados aqui no cálculo. Deixa eu só, foram utilizados, foram. Então, ó, para o ano X1, a gente teve um prazo médio de recebimento de vendas de 63 dias. Tá? Então, por exemplo, no exemplo da apostila, apresentou 39 dias em média de recebimento das vendas, aqui apresentou 63. Deixa eu justificar para vocês ali esses 5.960.227 que está aparecendo aqui, tá? Ó, então vocês notem, ó, da mesma forma que a gente, aliás, leu ali na apostila para vocês, que a venda realizada é a receita bruta menos as devoluções e abatimentos, então esse valor está representado ali na célula B58, tá? Vocês deduziram a receita bruta de 6.113.052 das devoluções e abatimentos de 152.825. Chegaram à venda realizada, representada para cada um dos exercícios que estão sendo calculados, X1, X2, X3. 5.960.000, 6.043.000 e 7.820. Então a gente colocou aqui, ó, esses elementos para dar uma facilitada no cálculo. Aí está me dizendo aqui o seguinte, ó, lado B11, né, vem da célula B11, vem o saldo de duplicatas a receber. Vamos dar uma olhadinha. Então, ó, B11, tá aqui, ó. O saldo da linha B11, que representa o saldo devedor dos clientes, ele foi utilizado lá na nossa fórmula. Ele é o lado de cima, né, do numerador da fórmula. Então, ó, tinha 1.045.000 para receber em X1, 1.122.000 para receber em X2 e 1.529.000. Então, vocês notem, né, em termos absolutos, que o volume de devedores está aumentando
a cada ano. Então, para isso, a gente vai utilizar análise vertical e análise horizontal para saber quanto que evoluiu em cada exercício. Aí, ó, vamos ver. No ano X1, o prazo médio de recebimento de vendas era 63 dias, depois ele passou para 66 dias e depois passou para 70 dias, tá? Então ele aumentou em média. Talvez a gente tivesse que fazer um estudo não somente da fórmula do prazo médio, mas também da dinâmica de clientes, né? Por que aumentou o saldo da carteira, apesar de que a receita realizada também aumentou, né? Significativamente. Mais um pouco, né? Ela passou de 5.960 para 7.820. Então ela quase que dobrou. Não vou dizer que dobrou. Inclusive, para fins de cálculo do produto interno bruto, tanto a quantidade vendida como o aumento no preço, ele vai fazer com que essa medida econômica seja puxada para cima, certo? Partindo para o cálculo do segundo índice, tá? Compras. Aqui, deixa eu só ver a dinâmica que foi estabelecida. Aqui nós temos uma informação, tá? O livro, ele está indicando para a gente, no caso da CIABIG, foi relatado, né, que no ano X1 comprou-se 3 milhões e 1 mil, 2 milhões 766 mil no ano X2 e 3 milhões 387 mil no ano X3. O saldo de fornecedores está na célula B26, vamos dar uma olhadinha. Então aqui, ó, lá no passivo circulante operacional, nós temos na célula B26 o saldo das dívidas com fornecedores. Começou alto num ano, 708 mil, depois baixou um pouco mais e se elevou novamente. Então, em média, o prazo médio para pagamento de compras, 84 dias em X1, 83 dias em X2 e 73 dias em X3. Repetindo aqui porque eu tapei com o meu olho, com o meu dedo a gravação. 84 dias em X1, 83 dias em X2 e 73 dias em X3. E o prazo de renovação de estoques. Então aqui, ó, nós temos a célula B12, né, que indica os estoques, o saldo de estoques. Então, vamos lá para B12. Aqui, ó, 751 mil no ano X1, 1 milhão e 39 mil no ano X2 e 1 milhão 317 mil no ano X3. Então, a organização ela fez um investimento significativo em estoques no decorrer dos anos. E aqui, ó, B107 representa... Não, já tô... Eu parti para um outro negócio aqui, tá? Que é o de rotação de estoques. Depois eu vou passar essa outra fórmula para vocês. O custo da mercadoria vendida, ele está na célula B60. Então deixa eu dar uma olhadinha aqui. B12, tá? B60. Olha só. Então, B60 está aqui, ó. Então vocês notem, ó, que no demonstrativo de resultado a gente tem a receita bruta, que deduzida das devoluções e abatimentos vai nos resultar na venda realizada. A venda realizada, olha só, por que
tem uma diferença aqui da venda realizada. Ah, aqui é o seguinte, ó. Não foi considerada essa linha aqui que corresponde aos impostos. Então, por exemplo, 5.960.000 menos 4.793, a empresa pagou R$ 1 milhão de impostos, 1.167 de impostos como ICMS, PIS e COFINS, só para dar uns exemplos, tá? Por exemplo, para fins de análise, pessoal, mania de botar o dedo aqui. Para fins de análise, esse tratamento tributário dificilmente ele pode apresentar números e uma dinâmica de apuração um pouco diferente para cada organização, mas a alíquota vai ser a mesma. Por exemplo, quem vende o cigarro vai ter uma alíquota de 27% em cada carteira, do mesmo jeito que todos os outros estabelecimentos. Se a alíquota do refrigerante é 27% também para uma empresa, ela terá que ser 27% para as demais também, né? Um tratamento tributário igualitário, certo? Então, por isso faltou essa linha ali, mas ele corresponde às deduções de vendas. Então, o custo do produto vendido está representado aqui na célula B60, tá? Ou o custo da mercadoria vendida, ou o custo do serviço prestado, enfim. Logo depois da receita líquida, menos os tributos que incidem diretamente sobre a receita, já vem a dedução do custo do produto vendido, quanto que te custou para fabricar, ou para produzir, ou para vender um determinado produto. E aí a gente chega no lucro bruto. Mas o que interessa por enquanto, tá? É o prazo médio de pagamento das compras. E a renovação de estoques. Então vocês vejam, ó. É uma dinâmica bem que apresentou valores bem elevados. 74 dias em média no ano X1 para renovar os estoques, 114 dias no ano X2 e 112 dias no ano X3. Então, o que a gente está considerando? Desde o momento que a mercadoria chegou na empresa, ela custou 74 dias para ser vendida, né? O que a gente, enquanto consumidor, fica de olho, né, muitas vezes, nas promoções, né? Alguns bens eles vão custar mais a serem adquiridos, outros não, né? A alimentação é um setor que tem muitos índices produtos perecíveis, então você vai ter uma dinâmica de prazos mais, né, enxutos do que qualquer outro ramo de atuação. Por exemplo, quanto tempo em média você leva para vender um carro? Ou agora eu estava olhando aqui pela minha tela, quanto tempo em média uma livraria leva para vender um volume? Desde o momento em que ele chega no estoque até o momento que o cliente efetivamente compra, certo? E aí, pessoal, depois de calculados esses prazos médios, o interessante, né, é a gente partir para as nossas contas, né? Então, da mesma forma que foi feito lá no cálculo do ciclo operacional, daquele exemplo da apostila, nós podemos calcular o ciclo operacional também aqui para CIABIG. Então, por exemplo,
a renovação de estoques, né? Num primeiro momento, foram 74 dias para sair a mercadoria de estoque. Vamos calcular o ciclo operacional do ano X1. Mais 63 dias do prazo médio de recebimento de vendas. 4 e 3, 7. 7 e 6, 13. O ciclo operacional foi de 137 dias nesse primeiro ano. Tá? E aí, depois tem o prazo médio de pagamento de compras. 84 dias que a gente vai deduzir do ciclo operacional. 7 menos 4, 3. 13 menos 8, 5, né? Então, teve 53 dias de ciclo financeiro. Então, vocês vejam, essa CIABIG, eu não sei com que dados, reais ou não, ela foi concebida. Mas, por exemplo, um produtor rural, quanto tempo em média que ele vai levar para vender a sua produção agrícola? Então aqui pode parecer muito assustador para a gente, né? 137 dias de ciclo operacional, 53 dias de ciclo financeiro. Nossa, durante quase 2 meses, entre o momento que a mercadoria sai do teu estoque até o momento que ela é recebida, né? Quando o cliente vai e paga você, né, via boleto, ou vai lá no estabelecimento ao vivo e paga em dinheiro. Como que a empresa se virou durante esses 53 dias de ciclo financeiro, né? De alguma forma ela teve que financiar suas operações. E a gente sempre pede, né? Eu não fiz aqui aquela dinâmica daquele quadro. É muito importante que se faça, pessoal, porque pode parecer, sei lá, prática de desenho, mas é uma representação para fins didáticos muito importante, porque daí vocês vão ter o entendimento dos 3 prazos médios que foram calculados e o entendimento da dinâmica da empresa. Na teoria, ali na teoria que fala sobre os prazos médios, vocês vão verificar que eles não podem ser trabalhados de forma isolada, né? Porque senão eles vão representar dados. Prazo médio de recebimento de vendas foi 63 dias. 63 dias comparado com o quê? Vamos supor, por exemplo, que o meu fornecedor me exige pagamento à vista. Levei 63 dias depois que eu paguei pela mercadoria para receber do meu cliente. Como é que eu me virei nesse meio tempo, né? Eu tenho uma dinâmica de vendas, um ciclo, um giro que me possibilita ter recebimentos periódicos que eu posso financiar as demais vendas e atender meus compromissos. Como é que fica nesse meio tempo? Então, é muito importante vocês desenharem aquele gráfico que representa os 2 prazos médios de renovação do estoque e de renovação das vendas no lado de cima. Depois, pega e representa o prazo médio de pagamento de compras logo abaixo. E essa dedução do ciclo financeiro e o ciclo operacional vocês vão representar naquele cantinho, né, que representa a diferença do prazo médio de renovação do estoque, mais o prazo médio de renovação de vendas, menos o prazo médio de pagamento das compras. Vão ter uma ideia de todo o ciclo operacional da empresa e do ciclo financeiro. E aí, não indo muito longe, eu não sei se vocês já fizeram aquela disciplina de administração financeira, e ali, quando vocês têm os cálculos de valor futuro e de valor presente, vocês também têm a apresentação das fórmulas, mas é muito importante que vocês saibam a caminhada que o dinheiro fez num determinado momento, né? Então, vocês vão ter, por exemplo, a reta do fluxo de caixa representada pelo momento 0, né? Uma reta para representar o tempo 1, 2, 3 e 4. Ou seja, você vai ter um confronto dos investimentos e os recebimentos do caixa. Se você vai trazer o fluxo a valor futuro, você vai calcular o dinheiro, né, o valor do dinheiro no tempo
para frente. Se você vai calcular um fluxo a valor presente, você vai trazer um fluxo de caixa que você espera receber lá no futuro e vai trazer para agora, em termos de valor presente. Para a gente saber a dinâmica, né? Por exemplo, um dinheiro ele sai do tempo 1 e vai para o tempo 0, quantos momentos ele vai viver, né? Ou vai percorrer até você ter uma dinâmica de valor presente ou de valor futuro. Então, eu ressalto esse conteúdo que vocês vão trabalhar numa outra disciplina, justamente para vocês saberem que essa forma gráfica de representação do conteúdo ela é muito válida. Tanto para o entendimento como para a representação dos prazos médios de forma conjunta. Não vai adiantar, pessoal, vocês trabalharem os prazos médios de forma isolada. Todos eles têm que ser calculados e interpretados conjuntamente, os 3 prazos médios, para verificar o que a organização está vivendo em termos de dinâmica empresarial, certo? Então, meu compromisso agora, tá? Eu vou encerrar a gravação desse vídeo, vou disponibilizar essas resoluções desses resultados para vocês, e o meu comprometimento agora vai ser de verificar se vocês conseguiram entender essa dinâmica, e para isso a gente vai pedir que vocês entrem em contato, tão logo seja possível, tá? Para que a gente possa trocar uma ideia acerca do cálculo desses índices, certo? Então esse vídeo vai estar disponível em seguida aí para vocês, eu vou providenciar uma forma de deixar ele disponível. Então, por enquanto, muito boa noite, muito obrigado pela atenção de vocês e